que é o 8, mas porém foi necessário ler do 1 até o 8 para que os irmãos entendam um pouco assim o contexto do que eu estou falando. Nesse livro de Isaías você vai observar que o livro de Isaías ele tem 66 livros, não é assim? 66 capítulos, não livros, 66 capítulos. Então Isaías é uma mini Bíblia, né? Porque a Bíblia tem 66 livros e Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia ela é dividida em duas partes, o Velho e o Novo Testamento. E o livro de Isaías também é dividido em duas partes. A primeira parte fala da sentença, do pecado, do juízo, mas essa segunda parte de Isaías fala das promessas de Deus para o seu povo de Israel. E se você ler o capítulo 1 de Isaías, você vai ver Deus ali chamando a atenção do seu povo. No capítulo 1 de Isaías está escrito assim, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não entende, né? Então o Senhor vem ali falando contra os pecados de Israel, contra as maldades, a iniquidade, a idolatria. Mas nesse capítulo 35, você vê que ele começa a dizer que o deserto e os lugares secos se alegrarão, né? Quando fala de deserto, está se referindo a uma coisa ruim, uma prova, mas está dizendo que o deserto se alegrará, o deserto seco vai jorrar água, né? Então você começa a ver que o Líbano aqui também se alegrará. Você vê que começa a dar muitas promessas, dizendo para aquele que estava com as mãos fracas, no versículo 3, vão ser fortalecidos, os joelhos trementes vão ser fortalecidos, os turbados de coração, não é para ter medo, porque o Senhor virá. Então o texto, Isaías 35 aqui, começa a falar da grande promessa de Cristo Jesus. Aí o que me chamou a atenção aqui, o versículo 5, disse assim: então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos vão saltar como cervos e a língua do mundo cantará. Esse versículo aqui que vocês estão vendo, assim, parece assim não ter uma explicação. Como que os olhos dos cegos se abrirão? Como é isso? A língua do mundo cantará. Como é isso que o coxo andará e saltará? Aí se pergunta, porque aqui fala da promessa de Jesus, que viria, que Deus mandaria Jesus Cristo a essa nação. E então João Batista, no Novo Testamento, estava preso. E João Batista mandou 2 discípulos perguntar a Jesus: Jesus, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou nós esperaremos outro? Aí Jesus chamou um cego, abre os teus olhos, cego vivo. Chamou o surdo, curou o surdo ouvido. Chamou o paralítico saltou. E fez um milagre, expulsou o demônio e disse assim: vai dizer para João Batista que o que está escrito lá em Isaías: os olhos dos cegos se abrirão, os coxos saltarão, a língua do mundo cantará. Vai lá dizer para ele que é eu mesmo. Glória a Deus. Então era a profecia daqui dizendo: o Salvador virá. O caminho que o Senhor está preparando está chegando, o caminho que vocês andarão por ele. Aí Jesus se revelou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o versículo 8 diz: ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. E Jesus é o Santo de Deus.
A Bíblia diz assim, quando Pedro estava discursando, disse assim: olha, vocês escolheram um homicida, um malfeitor, e rejeitaram o santo do Senhor. E aqui está dizendo que o Senhor levantará um caminho santo, um alto caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele. E é nesse texto que eu quero nessa noite trabalhar com os irmãos. Veja o versículo 8 mais uma vez, vamos ler ele na íntegra. Ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. A primeira característica aqui: o caminho é santo. Por que o caminho é santo? Porque o caminho leva a Deus, e Deus é santo. Segundo aqui, vamos continuar: o imundo não passará por ele. Viu? Então é o segundo critério aqui: o imundo não passará por ele. Para quem é este caminho? Esse caminho é para o povo de Deus. É a terceira característica aqui: os caminhantes, que vão em caminho de justiça, os que se encontraram com o Senhor, até os loucos não errarão. Então você vê que este caminho tem algumas características, e a primeira é que ele significa Jesus. Porque João Batista perguntou: é tu? Ele disse: olha o que está escrito lá na profecia, este caminho é eu. Então essa primeira característica é Jesus. Jesus é o caminho. E eu quero que os irmãos entendam que Jesus quer que nós andemos por ele, por este caminho. Quando você encontrou Jesus, você era imundo. Quando você encontrou Jesus, você era pecador. Quando você encontrou Jesus, você não tinha salvação. Quando você encontrou Jesus, você tinha toda a condenação do pecado. Mas agora que você se encontrou com Cristo, o caminho santo, você aceitou a Jesus como Salvador. E o que ele fez com você? Ele te perdoou de todo o pecado. Se você quiser marcar bem aí, deixa aberto aí, bota uma caneta, igual o livro de Isaías, ou papel. Aí abra lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios. Observe, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos observar que quando nós se encontramos com o Senhor Jesus, Ele nos purificou, nos perdoou. 1 Coríntios capítulo de número 6. Irmãos, acharam 6? Agora observe o que diz aqui o versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis os devassos, os idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, os bêbados, maldizentes, os roubadores, e nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Agora diz o 11: e é o que alguns têm sido. Ele está dizendo: eu e você, mas haveis sido o quê? Lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. O caminho que o Senhor preparou para mim e você andar por ele. Então, se o Senhor quer que eu ande nesse caminho, primeiro Ele fez uma obra na minha vida para mim andar por esse caminho. Ele me lavou, me santificou, me justificou. E está dizendo: pelo Espírito do nosso Deus. Isso se chama o novo nascimento. Eu quero que os irmãos entendam que há um caminho a ser percorrido. Há um caminho nessa jornada que nós devemos trilhar por ela. Você aceitou a Jesus? É só o começo. É só o começo da tua caminhada. E essa tua caminhada é uma caminhada santa. Essa tua caminhada é uma caminhada de uma pessoa que foi transformada. Essa caminhada
é diferente da caminhada que você tinha antigamente. A Bíblia diz que a palavra arrependimento significa a mudança de rota. Você ia em uma direção, mas você se arrependeu e você mudou a direção, ao contrário, né? Você mudou a direção, o teu caminho mudou. Agora observe, os que não andam por esse caminho, se há um critério para andar por esse caminho, também nós podemos entender os que não andam por esse caminho. Quem não anda por esse caminho? Aqueles que não vivem uma vida de santidade. Quem não anda numa vida de santidade não pode andar por esse caminho, porque a Bíblia está dizendo que somente andará por este caminho quem? Como é que o texto está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo aqui: o caminho santo, o imundo não passará por ele. Quem não está nesse caminho? Aqueles que não querem viver uma vida de santidade. Se não viver uma vida de santidade, não anda por este caminho que o Senhor preparou. Agora entenda que porque o Senhor quer que nós andemos em uma caminhada de santidade. Por que Ele faz questão? Por que Ele não deixa eu viver do jeito que eu quero? Por que Ele quer que eu viva numa vida de santidade? Primeiro, porque Ele quer que eu viva numa vida de santidade, é porque Ele é santo. Ele quer que eu viva uma vida de santidade porque Ele é santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15, está dizendo: como é santo aquele que te chamou, sede vós também que santo em toda a vossa maneira de viver. Será que você, como crente, pode escolher qual a área da sua vida que você vai dedicar ao Senhor? Você, como crente, vai selecionar áreas da sua vida que você vai dedicar a Deus e outras não? Ou você dedicará todas as áreas da sua vida a Deus? O certo é dedicar a todas as áreas da nossa vida a Deus. Eu vou negociar, tenho que ser justo quando eu estou negociando, porque eu tenho que ser santo em toda a maneira de viver, seja vendendo, seja comprando, seja no trabalho, na vida lá profissional. Eu tenho que ter ali uma postura de crente lavado e comprado pelo precioso sangue de Cristo. A vida familiar também, do mesmo jeito, eu não posso dar glória a Deus na igreja, mas também não ter dentro da minha família uma vida de santidade. Eu, como pai de família, não posso viver uma vida de ímpio dentro da minha casa, já que eu sou santo na igreja, eu também sou santo em casa, eu sou santo no trabalho, eu sou santo na escola. Eu não posso dizer, essa área eu vou dedicar ao Senhor e essa outra não, porque o Senhor, Ele não consagrou as coisas, Ele consagrou foi você. Você foi o consagrado para Deus. A palavra santo significa o quê? Dedicado ao Senhor. Então você é que foi dedicado a Deus. Ah, Senhor, mas o mundo que eu estou vivendo é cheio de enrolada, o mundo que eu estou vivendo é tão difícil. Para mim vencer nesse mundo, eu tenho que ser enrolando. Não, você que foi dedicado a Deus. O mundo vai continuar mudando, o pecado vai continuar no mundo, mas você foi separado para ser quem? Do Senhor. Por que o Senhor quer tanto que eu seja santo para andar por esse caminho? Porque a Bíblia está dizendo que Ele nos chamou para a santificação e não para a imundice. Se fosse para a imundice, Ele diz assim: fica onde tu está, não é assim? Fica no mundo mesmo que tu está na imundícia, tu fica no mundo. Mas como Ele te chamou para ser santo, então a palavra igreja significa tirados para fora, separado para o Senhor. Igreja significa isso, é a reunião dos santos, né? É a reunião dos santos. Então Ele te separou, é por isso que Ele quer que você seja santo. Terceiro, por que o Senhor quer que tu seja santo?
porque ele tem alguém que vai morar dentro de você. Você é uma casa, é um lar. Só que ele está dizendo que esse alguém que vai morar dentro de você, o nome dele também é santo, é Espírito Santo. Então a casa, a Bíblia diz que a casa agora é do Senhor. Essa casa agora é do Senhor. A palavra de Deus diz que o espírito imundo, ele sai, né? Vai para lugares áridos, desertos e procura uma casa. Mas se ele não achar uma casa, ele volta para a antiga e vai ver se aquela casa antiga está desocupada. Se o demônio encontrar a casa desocupada, aí a Bíblia diz que aquele demônio vai voltar a morar dentro do corpo daquela pessoa, porque não tem o Espírito Santo morando dentro daquela pessoa. E isso faz com que a casa fique desocupada. Se nós se conformarmos com a imundície, com o pecado, com o erro, o Espírito Santo de Deus não vai querer habitar em nós. E quem que vai encontrar um lugarzinho para morar? Satanás. Olha uma casinha vacilando aqui. Ele vai já tomar, aí ele quer morar lá. E a Bíblia diz que o Satanás anda em derredor, bramando como um leão, procurando a quem ele possa tragar. Entendeu? Então, isso o Senhor faz questão de que você tenha uma vida santa. Eu fiz aqui uma anotação que ela é bíblica, que diz assim: assim como é inapropriado comer o próprio vômito, não é adequado o crente continuar no pecado quando Cristo já lhe purificou. Glória a Deus. Então, isso o apóstolo Pedro, eu acho que é o apóstolo Pedro que fala sobre isso. Ele diz que quando a gente se entrega para o pecado, é como que um cão que vomitou e vai comer de volta. Isso é nojento, né? Mas é o que a Bíblia está dizendo: o pecado é nojento. E Jesus já te libertou da nojeira, de todo mal. Não convém mais. A Bíblia diz: se vós estáis mortos para o pecado, como andará ainda nele? Então é uma coisa que Deus tirou da tua vida. O Senhor não quer você vivendo com o pecado, Ele não disse de maneira nenhuma. Então observamos mais uma coisa, que este caminho, como eu disse para os irmãos, e já li aqui, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus. Quero dizer aos irmãos que existem dois tipos de santificação. A primeira é a santificação imediata, e a segunda é a santificação progressiva, prática. Como é a santificação imediata? Você aceita Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, aí Ele te chama de santo. Agora meu filho é o quê? Santo. É o servo de Deus, é santo. Agora tem a santificação prática, que é aquela que você todos os dias vai praticar uma vida de pureza, de santificação. É a santificação prática. E haverá uma santificação futura. Quando Cristo vir buscar a igreja, a Bíblia diz que isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Isso que é corruptível se revestirá de quê? Da incorruptibilidade. Então um dia nós estaremos em plena santificação. Então não morreremos mais e não pecaremos mais contra o Senhor. Mas outra coisa que eu quero ainda destacar aqui, irmãos, que os que não estão andando por esse caminho são os que estão andando no caminho dos ímpios e no conselho dos pecadores. Observe que no Salmo 1, que versículo 1, existe uma advertência de Deus para nós não andar segundo o quê? O conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda. Olha a palavra andar de novo aí. Bem-aventurado o varão que não anda
segundo o conselho de quem? Dos ímpios. Também é bem-aventurado quem não se detém no caminho. Olha aí, de novo a palavra caminho. Caminho dos pecadores. Então diga assim: caminho dos pecadores. Diga comigo: caminho dos pecadores. Então existe dois caminhos. Existe o caminho santo do Senhor, que eu li lá em Isaías, e existe o caminho dos pecadores. É um amigo, é uma amizade, é um parente, é parceiro. O parceiro, o amigo, a amizade, ele é pecador. Ele anda no caminho que se chama caminho do ímpio, caminho perverso. E eu, crente, ando no caminho do Senhor, o caminho santo. Aí nós dois vamos andar juntos. Como é que nós dois vamos andar juntos? Se o caminho dele é o caminho, um caminho de iniquidade, e o meu é o caminho santo, como é que nós, na hora que nós se misturar, como é que vai ser essa conversa? Ou você vai conversar as porcarias que ele está conversando, ou ele vai entrar no clima de crente. Ou ele vai ser crente, ou você vai ser mudando. Porque uma conversa vai ter que sair ali na hora que se juntar esses dois caminhos. O caminho do santo e o caminho dos pecadores. Então você logo vê que o texto está dizendo: bem-aventurados são aqueles que não andam segundo o conselho. Você vai ser incentivado, você vai ser aconselhado a praticar certas coisas que desagradam a Deus. Mas o Senhor está dizendo que você, por andar no caminho de Deus, você vai rejeitar o caminho dos pecadores, o conselho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Tem gente que diz: não, pastor, é porque eu vou só olhar. Você vai só olhar. Mas o texto está dizendo que você está assentado à roda dos escarnecedores, né? Não, pastor, mas eu não vou me misturar. Talvez você não queira se misturar, você já está misturado, né? E já está lá, né? Já está misturado. Então a gente tem que se preservar em algumas coisas, em alguns ambientes, em alguma situação, que a gente não pode se deixar influenciar. Existe um texto bíblico que diz assim: que as más conversações corrompem os bons costumes. Agora é o seguinte, o texto aqui diz assim, ó: as más conversações corrompem o bom costume. Onde está isso? 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem os bons. E o que significa as más conversações? É eu conversar? Não, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí quer dizer que se eu ou você estiver ali naquela amizade forte, aquela amizade que não larga por nada, mas só que a pessoa que eu tenho aquela amizade é perversa, é ruim, é maligna, ele pode me levar para um caminho mau, um caminho ruim, e a minha insistência naquela amizade forte com aquela pessoa vai me levar a ser influenciado a eu praticar alguma coisa que aquele cidadão pratica. E aí o texto está dizendo que as más companhias corrompem. Não anda com esse menino, não faz isso, sai dessa turma, que você vai acabar praticando o que essa turma pratica. Que tem aquele ditado, né? Que diz que me diga com quem que você anda, que eu digo quem você é. Aí eu sei que existem as exceções, assim, não é tudo. Que a gente às vezes diz assim: não, André, mas não exagera. Mas, irmão, não acaba bem quando um crente está se misturando com pessoas ímpias. Não acaba bem quando ele está naquela amizade forte, naquela companhia forte, porque o texto bíblico ele não iria mentir que as más companhias corrompem os bons costumes. E isso está influenciando até dentro da igreja de Corinto. Paulo está falando aqui para os crentes. Você sabia que dentro da igreja de Corinto tinha irmãos que já estavam incentivando o outro a pecar?
E Paulo está dizendo: olha, tem uns aí que estão em pecado, que já está fazendo outro pecado também. Aí ele diz assim: que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós devemos o que? Ter o cuidado. A Bíblia nos ensina a não nos envolver em comportamentos pecaminosos. Então só tem uma maneira de eu não me envolver em comportamentos pecaminosos, evitando, né, os locais, as companhias que me levarão a praticar esses comportamentos pecaminosos. Então as tuas companhias e as tuas influências podem afetar o teu comportamento e o teu caráter. As tuas companhias e os teus as companhias e as influências podem afetar o teu comportamento e o teu caráter. Segundo, até mesmo os crentes sem compromisso podem levar outros crentes a se desviar do caminho. Às vezes você está lutando com um crente, assim, tem crente que ele é bom, né, para tudo. Ele é aquele crente que ajuda em tudo. Ele é bem assim, vamos dizer assim, prestativo, com o pastor, com a igreja. Aí já tem outro crente que fica assim, dizendo que ele vai ser arrestado, tudo enquanto é tudo, né? Aí ele não vai mais não, ó, eu não estou indo mais não, né? Aí começa com aquele negócio aí, e pensa que não, o crente com aquela influência acaba influenciando o outro, até dentro da igreja, a ter maus costumes. A Bíblia diz que é para as irmãs mais velhas ser exemplo da mais nova. Ou seja, quer dizer, você vai influenciar os novos convertidos que estão entrando agora na igreja. Então, de acordo com o teu comportamento, o comportamento daqueles crentes vão ser assim. Os novos convertidos que for entrando, eles vão querer se adequar do jeito que você é, que os mais velhos que já estão lá já fazem, né? Então, por isso que a igreja tem que viver uma vida aqui de santificação, de compromisso, para quando alguém aceitar Jesus, aquela pessoa já ser influenciada com o comportamento dos que já estão aqui dentro. Por que a gente escuta? Eu mesmo já visitei novos convertidos aqui dentro da Tufilândia, que ele não vem mais, né, para a igreja de jeito nenhum. Aí quando a gente vai conversar, conversa a Deus, não, porque eu pensei que na igreja era diferente. Mas chega lá no fuxico doido, não sei o quê. É isso que está passando para os outros, é fuxico. É o que o pastor está ensinando para os irmãos, é isso. Porque o novo convertido percebe, né? Percebe. Então, o caminho que nós trilhamos aqui é um caminho de ou tu influencia ou tu vai ser influenciado. Tu não está no caminho santo, tu não está no caminho bom, tu não está no caminho de Deus. Então influencia o quê? As pessoas a andar no caminho de Deus. Observamos que existe um efeito corrosivo nas más companhias. Não, irmão, mas eu sou maduro e eu sei lidar com todo tipo de gente. Minhas amizades aí, ela não me influencia não, mas influencia. Sabe por quê? Porque o efeito é corrosivo, é devagarzinho. Às vezes você joga um produto no chão e aquele produto, qual vai ser esse bicho não presta? Aí quando você deixa ele lá um minutinho de molho, quando vai passar um pano, olha, para ver que o bicho limpou, não é assim? Então significa que devagarzinho, a influência é assim, ela vai correndo devagarzinho, pensa que não, porque o irmão se desviou, não, porque ele começou a andar com os parceiros aí, e aí acabou afastando ele do caminho do Senhor. E a Bíblia diz: quem anda pelo caminho de Deus não pode ouvir conselho dos ímpios. Quem anda pelo caminho de Deus não pode andar segundo o conselho dos ímpios, nem se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas quem anda no caminho do Senhor tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Então quem anda pelo caminho de Deus, ele medita na palavra de Deus. Eu marquei outra coisa aqui interessante.
que é o exemplo contemporâneo. Ai, irmão, mas eu não tenho amizade assim não, eu nem saio de casa, eu vivo só trancado dentro do quarto, é de noite, no escuro, dentro de casa. Minha companhia dentro de casa é o celular. Só que sabia que ali tu está seguindo gente, tu está vendo gente, meninos, eu vejo meninozinho aí na rua, fazendo, assim, ele anda assim, tontinho, fazendo TikTok assim no meio da rua, meninozinho, tem? Aí a gente tem que andar devagarzinho para peitar no menino que ele está fazendo coreografia. Ele não viu que não está em lugar nenhum, foi no celular. Isso significa que as más companhias estão aqui também, irmão. Influenciadores. As más companhias corrompem os bons costumes. Quem é que você está seguindo? Quem está te ensinando isso? Né? Então, aquela pessoa que tem um caminho mau, ele é ímpio, ele é o conselho dos ímpios. Aí até os irmãos estão seguindo mais já o conselho da internet do que o de Deus. Um dia desse, a gente já não atendeu essa aqui. Então, quem ligar comigo? Isso. No dia desse, as irmãs estão, às vezes os irmãos estão assistindo a bagulho na internet. Aí compartilha no grupo, né? Aí tem vezes que é preciso o pastor entrar nos irmãos, mas não é assim não, isso aí, tá? A Bíblia não ensina assim. Porque tem muitos líderes na internet que ensinam, né? Diferente, a doutrina é outra. Às vezes tem alguém na internet que vai ensinar, não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa negócio de estar se congregando não, a igreja é tua, onde tu tiver, Jesus está contigo. Aí a pessoa fica, olha, aí já fica animada, não quer ir para a igreja, mas não, né? Aí tu vê que quem é que está ensinando? É as más companhias, a companhia dele, que ele fazia todo para aquela companhia. O celular é a má companhia. Tem coisa boa? Tem coisa ruim? Tem. Mas o texto está dizendo que quem anda no caminho do Senhor não atende comigo o caminho dos ímpios. Quem anda no caminho do Senhor não atende o caminho dos pecadores. Observe, para nós concluir, o texto que eu li diz que o Senhor preparou o caminho para nós andar. Viu? Então, não vamos desistir de andar, porque o Senhor disse que é para nós o quê? Andar, caminhar por Ele. Este é o caminho que o Senhor preparou, andar por Ele. Então não desista da tua fé, não desista de ser crente, não desista de servir o Senhor, não desanime, porque o Senhor preparou o caminho para você trilhar por Ele. E sabe por que você está nele? Porque a Bíblia está dizendo que você foi santificado por Deus. Sabe por que você está andando nele? Porque a Bíblia está dizendo que você é povo de Deus. O imundo não andará por ele, mas você está nele, porque você foi chamado por Deus para andar por este caminho. Então se alegre que Deus te chamou para você estar nessa caminhada. Existe um versículo bíblico que diz assim: deixe todo embaraço, deixe todo embaraço, o pecado que tão de perto te rodeia, e corra com paciência a carreira que te está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da tua fé. Então, meus irmãos, a vida cristã é cheia de desafios, mas esse é o caminho que o Senhor preparou para nós. Devemos andar por ele. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ouvir um louvor para nós escolher as ofertas. Convidar a Sra. Helena para louvar a Deus com o hino. E nós vamos escolher as ofertas nessa oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, número 310. Jesus é o